Bom, eu não sei vocês, eu tenho lá no trabalho, e até algumas pessoas aqui da igreja, eu tenho um apelido, que eu sou a pessoa que mais conhece assuntos aleatórios que as outras pessoas conhecem. Eu não sei se vocês têm essa curiosidade de ficar procurando por coisas diferentes. E o pior de tudo, né? Se dedicar a isso, né? Eu sou muito dedicado. A Ana fica maluca, porque de repente eu estou lá em casa assistindo vídeo de como trocar a ferradura de cavalo. E eu gosto dessas coisas, né? Eu gosto de saber como é que faz. Provavelmente eu nunca vá fazer isso, né? Mas eu sei quais são todos os passos para isso. E eu fiquei pensando se eu me dedicasse à palavra de Deus da mesma maneira que eu me dedico a assuntos aleatórios. E aí, em algum momento na minha cabeça, eu fiquei... Não, mas eu me dedico, né? Eu leio, eu escuto o culto, sei lá, escuto música cristã e todas essas coisas. E aí eu vi que isso não era suficiente. Eu comecei... E por causa do texto que a gente vai falar hoje, eu comecei a pensar muito sobre isso. Que a palavra de Deus ela não é para você ler apenas, né? Se você só lê, eu acredito que a própria Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, né? Eu acho que ela deve te ensinar alguma coisa. Mas o grande fato é que a palavra de Deus ela precisa ser digerida. Ela é como se fosse... Ninguém pega uma coxa de frango e enfia inteiro na boca e tenta engolir de uma vez, né? Assim, todo mundo mastiga devagarzinho, até para sentir o gosto. E eu fiquei pensando muito nisso nessa semana. Quando eu fui ver o texto que eu ia para falar, é um dos textos que eu menos gosto, eu posso dizer assim, né? Eu já tinha lido algumas vezes, e é um tipo de texto que você lê e fala assim, putz, deixa eu passar reto disso aqui, porque, sei lá, é só um pouco, são só algumas regras e tudo mais. E foi engraçado que no domingo passado, até o Renan, ele tirou sarro de mim, né? Ele falou, da minha parte foi até que fácil, agora você que se vire com o resto. E aí eu confesso que eu tive que começar a exercitar isso de deixar de ver como se troca a ferradura de cavalo e como que faz. E como que eu poderia aplicar isso na palavra de Deus. E foi uma semana incrível para mim. Foi uma semana onde eu vi várias coisas acontecerem na minha vida de uma maneira espetacular. Várias coisas que a gente espera e foram acontecendo, e é engraçado, né, que às vezes é tudo tão simples. Você só precisa, foi o que o João falou aqui, você só precisa contar para Deus os seus problemas e Ele resolve. Mas vamos lá, né? Queria que vocês abrissem aqui, eu acho que vai passar aqui em cima. Se vocês tiverem Bíblia e quiserem acompanhar, porque pode ser que eu leia errado, eu não tenho uma dicção boa assim, às vezes, quando eu estou nervoso, principalmente. Colossenses 3, eu vou ler de 18 até Colossenses 4:1. Se quiserem abrir aí. Colossenses 3, 18. Aí vai acompanhando até a hora que a gente tem a manhã inteira para ler aqui. Vou ler aqui. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor.
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo de louvor, muito obrigado por essa manhã e muito obrigado por nos trazer até aqui. Pai, que nós possamos entender de coração o que está escrito nas suas sagradas escrituras. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, tome esse lugar. Faça com que o seu Espírito flua através de nós e que a gente consiga entender qual que é o verdadeiro caminho de Ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Quero começar por parte, para a gente entender um pouco como que as pessoas analisam essa passagem, né? Quantas pessoas vocês conhecem que, com base só no versículo 18, né, eu pego todo o contexto, saco o versículo 18, causa um grande alvoroço, dizendo que a Bíblia é retrógrada e machista. Galera fica, onde já se viu a mulher ser submissa ao homem, hoje o mundo mudou, a mulher, putz, ela é livre, empoderada, não precisa de homem para nada, pode fazer o que quiser. Eu tenho muito disso, e eu sei quanto que é difícil a gente falar desse ponto com pessoas que não são cristãs, né? Pontos que nem esse podem afastar as pessoas do cristianismo, né? E é difícil a gente conseguir aproximar alguém falando que uma mulher precisa ser submissa ao homem nos tempos modernos de hoje. E eu já até fugi desse assunto mais de uma vez, e como eu disse no começo, né, para falar sobre isso foi desafiador para mim, mas também, graças a Deus, que foi muito, muito esclarecedor. Eu entendo que, ao ler o versículo, a gente tem a impressão de que Paulo ele está apoiando a mulher a ser completamente submissa ao homem, mesmo se ela estiver passando por situações que não são normais, né? Sei lá, como abuso, violência. Pela fala de Paulo, dá para a gente entender que ela não deve dizer nada, ser submissa, mas será que é isso mesmo? Quero tentar entender um pouco de contexto aqui, contexto social daquela época. Naquele tempo, a mulher ela deveria ser submissa ao esposo, não por liberdade, mas por imposição cultural. Na maioria dos casos, né, ou acho que quase que na totalidade, as mulheres elas eram impostas a casar com uma pessoa que ela talvez nem conhecesse, né? Ela era prometida em casamento pelo próprio pai, para outros casos aí, seja por dote, seja por algum tipo de, como se diz, de benefício, né, pro cara. Ela não precisava amar, ela não tinha essa, não é característica, né, mas ela não tinha meio que essa obrigação, ela precisava só ser obediente ao marido. E eu não sei quantos de vocês veem isso, ao longo dos domingos aqui na nossa igreja, a gente tem visto que para você chegar à santidade, é impossível você chegar à santidade sem o amor. Acho que um resumo de todos os domingos que a gente vem aí é como que o amor de Cristo ele trabalha por nós. Mas vamos ler aqui de novo o versículo, o 18. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. E Paulo ele começa a fazer, Paulo era muito bom em fazer revoluções. Não do tipo que a galera gostaria, mas era uma revolução meio que mental nas pessoas, né? E a segunda parte do versículo, ele fala, como convém a quem está no Senhor. Ou seja, esse momento não é mais por obrigação você ser submisso ao seu marido, e sim por liberdade, por livre e espontânea escolha.
livre e espontânea escolha. E o fato de ser por motivação e não por obrigação é uma escolha que a esposa faz, e mesmo que ela esteja passando por tribulações, mesmo que ela esteja em algo complicado de se viver naquele momento, ela faz isso por amor. Mas eu fico com a boca seca, não sei quando eu começo a falar aqui. Eu sei que é difícil, bem complicado aceitar isso por si só, e se você pensar mesmo, esse versículo é uma coisa... Tem outras versões da Bíblia, eu estava lendo, eu não sei, acho que a versão da Mensagem, que aí ela fala uma série de coisas, é até difícil de ler, assim, né? Eu imagino uma mulher lendo ali, putz, meio complexo. Mas assim, vamos tentar caminhar um pouquinho mais um pouco, né? Olha o que diz o versículo 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. E aí, contexto daquela época de novo, né? Dizem que os homens não amavam as mulheres naquela época, né? Salvo raras as exceções, pelo que eu estava procurando, que as mulheres eram vistas só como quem iria gerar os filhos daquele cara. E aí a gente tem que começar a criar um elo aqui, né? Começar a quebrar algumas coisas de o que as esposas não são. E a galera hoje acha que são muito, né? Primeiro de tudo, são escravas domésticas, não tem isso, né? Tipo, a mulher não é uma escrava doméstica, a mulher não é uma escrava sexual do homem. Deus, ele fez a mulher da costela de Adão, não da sola do pé. Tá? Então, se o homem acha que ele pode ficar pisando na mulher, saiba que Deus tirou a mulher da costela de Adão e que é para ela andar lado a lado com o homem. E é muito louco, porque eu me coloco nessas situações também, às vezes, eu, como homem, eu fico pensando assim, mas eu não faço nenhum tipo de maldade com ela. Eu não tenho esse nível de, putz, eu nunca bati nela, a não ser sem querer. Ela ficou brava comigo esses dias que eu fui abraçar ela e acabei dando um tapa nela. Mas é só porque eu sou um pouco desastrado isso, né? Carlos, confesso que foi sem querer também. Mas assim, esse versículo ele engloba muito mais do que isso, né? Não é só você não fazer nenhum tipo de maldade. Em Efésios 5:23 fala assim: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo do qual ele é salvador. E aí é o que eu estava dizendo, né? Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não digere o que está sendo falado na Bíblia, a gente olha esse versículo e fala, cara, eu sou o cabeça, então eu saí para trabalhar, eu sou o macho alfa, eu trouxe o sustento de casa, agora eu cheguei em casa, eu vou sentar no sofá e você, por favor, venha me servir, que você precisa fazer o seu trabalho. Cara, você não entendeu nada, você não sabe o que é ser um marido. E eu quero falar para você que qualquer decisão que acontece dentro de uma casa, ela tem que envolver a mulher e os filhos também. Decisão simples, como trocar de carro. Não adianta nada você trocar de carro sem falar com sua mulher. Imagina isso, o tanto de brigas que pode acontecer. Coisas mais complexas, mudar de casa, né? Não dá para o marido chegar só porque ele acha que ele é o cabeça do relacionamento, que ele é o chefe, né? Teoricamente, ele escolhe mudar de casa sem falar com a esposa. Trocar de emprego. No meu caso, até o restaurante que vai jantar, o negócio precisa ser ali meio decidido ali, de conjunto ali, porque não dá, senão a briga sai. Elas precisam ser discutidas e alinhadas em conjuntos, né? O casal ele precisa ter um objetivo alinhado, um lugar para onde eles estão indo juntos. E isso não é só do marido. Isso não é só o marido que faz. E acredite que não é demérito nenhum as coisas serem divididas. E a gente vai, com essa parte de relacionamento entre marido e mulher, tem que ir até mais longe, assim, né? Hoje em dia, quando você casa, que
você fala assim, eu aceito casar com você, e nós dois nos tornamos uma só carne agora, tem uma coisa que eu vejo que os maridos e as esposas não dividem, que é a conta bancária. Isso é um calcanhar de Aquiles da galera, assim, né? Eu vejo, e eu estava conversando com cristãos mesmo, assim, o marido não sabe quanto a esposa recebe, a esposa não sabe quanto o marido ganha, chega lá no final do dia, eles racham no final do mês ali, ó, essa conta é sua, essa é minha, e acabou. E tá errado isso, não existe isso. Isso é tudo nosso. Né? Eu acho que lá em casa lá a gente tem uma conta só, e se não der certo, os dois que se lascaram, que não pagaram as contas, assim. Senão, o que acontece? Quando eu vejo situações que nem essa, a gente divide tudo, só não divide a conta bancária, ou seja, outra coisa, né? Eu divido tudo com meu marido, até minha conta bancária, mas eu preciso, sei lá, ter o meu tempo de férias do meu marido, ficar tipo, um pouco separado, que é para eu poder aguentar os próximos meses que estão por vir. Eu só vejo uma coisa nisso tudo, quando eu vejo assim, tipo, tá os dois, um remando para cada lado, e eu tenho a certeza de que os dois vão perder, com certeza. Uma maneira de, maridos, de amar sua esposa é não querer ter o controle de tudo, inclusive porque o versículo 18 está falando que ela tem que ser submissa a você, você não tem que controlar tudo que ela faz, você não tem que controlar o que ela fala, o que ela veste, e todas essas coisas, né? E sim decidir todas as decisões. Ser cabeça é um assunto que acho que daria uma pregação inteira aqui, né? Acho que dá para fazer só uma pregação sobre isso, de quais são as obrigações de um homem ser cabeça da casa. E nesse momento a gente tem o primeiro elo. A gente tem um elo que Paulo está dizendo: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, e maridos, amem suas mulheres. Notem que não tem nada condicional aqui. Paulo não está falando assim, ó, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, se eles o amarem. Ou homens, amem suas mulheres, se elas forem submissas. Em nenhum lugar tem isso. Eu fiquei procurando no dicionário, né, porque a palavra submissão, né, em outras versões, na versão que a gente leu, ela fala, é um pouco mais leve, fala sujeitem-se, mas na maioria das outras traduções da Bíblia fala sobre submissão. E eu fiquei procurando sobre definição de submissão. E a maioria dos lugares, eles dão uma definição para a palavra submissão que é ruim, que é, a maioria dos lugares fala aceitar sem questionar. Mas é engraçado que no passado isso, a palavra submissão derivava de abaixo da missão, que era submissão. São duas palavras. Ou seja, são as pequenas missões que eram concretizadas para concretizar a missão maior. Você vê isso muito em empresa hoje, né? Empresa hoje, os caras deram um nome novo, né, que chama OKR. Você tem um objetivo grande, e aí você tem as chaves que para você alcançar o resultado. Isso nada mais é que os pequenos objetivos para alcançar um objetivo maior, e que é o que falava antigamente aqui. Eu acho que o mundo ele tá tão maluco que até a origem das palavras a galera tá mudando o significado de maneira pejorativa. Eu não vou falar aqui que isso é para atacar os cristãos nem nada, porque eu ainda não cheguei nessa fase. Eu espero que demore bastante para chegar, mas pelo visto acho que não. Acho que mais poucos meses a gente já vai começar a ver coisas diferentes acontecendo. Então, que a gente possa lembrar isso, que a parte de submissão a mulher ela tem uma missão também dentro de casa. Ela cuida da casa. Se a mulher não trabalha fora, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida de tudo para que o ambiente seja harmonioso. E isso tem tanto valor quanto o marido que sai lá para fora. E o marido, só por esse motivo, também já deveria amar mais a mulher do que ele já ama. Eu quero ir agora para os versículos 20 e 21. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Primeiro de tudo, filhos desobedientes a pai e mãe
tendem a ter uma relação com Deus da mesma forma, uma relação de desobediência. Na maioria dos casos isso acontece assim. Grandes estudiosos mostram que todo filho desobediente a pai e mãe, ele leva uma vida complexa com Deus. A relação entre pais e filhos, né, eu estou falando aqui, eu não sou pai, mas é o que a Bíblia está falando aqui. A relação entre pais e filhos ela é uma pista dupla. Existem deveres e responsabilidades. Hoje o mundo é muito disso, né? As pessoas acham que tem muito mais direito do que dever. Direitos e obrigações. Se os filhos devem honrar os pais devem criar os filhos na disciplina do Senhor. Se os filhos devem obedecer aos pais, os pais não devem irritar os filhos. Mas como que os pais poderiam irritar os filhos? E a palavra irritar, ela é um pouco... Ela parece que está encaixotada aqui, assim, né? Eu acho que é algo muito mais amplo, tá? Isso vai falar, eu acho que vai falar muito da educação do filho, né? Primeiro de tudo, eu vejo assim, como que os pais poderiam irritar os filhos? E a irritar eu coloco decepcionar, eu coloco entristecer, eu coloco todas essas coisas, né? Primeiro de tudo, quando o pai deixa de dar o exemplo para a criança. Você pode falar o que você quiser, mas o seu filho vai seguir o seu exemplo. Quando os pais usam 2 pesos e 2 medidas. Tem pais que, engraçado, né? Eles elogiam e criticam o filho pelo mesmo motivo. Quando os pais preferem um filho em detrimento ao outro. Para quem tem mais de um filho aqui, vai falar que isso não ocorre, que não sei o quê, não quero julgar ninguém, mas é impressionante como isso acontece de maneira... Eu fiquei pesquisando sobre isso, antes de falar isso, e hoje o maior índice de crianças de até 12 anos que precisam passar por terapia é porque um pai prefere um filho em detrimento ao outro por vários motivos, seja habilidade, potencialidade, carisma. Então isso causa um ciúmes tão grande que destrói a vida de uma criança. Eu acho que são 70 e tantos %, eu não lembro o número exato, eu sei que a grande maioria das crianças até 12 anos que precisam fazer terapia é porque o pai ou a mãe preferem um filho ao outro. Uma outra maneira de como os pais poderiam irritar os filhos é quando eles deixam de dosar entre disciplina e encorajamento. Toda pessoa precisa de algum tipo de encorajamento, né? Para você fazer qualquer coisa, seja para vir aqui, né? O João está precisando de gente para tocar, então queria encorajar vocês. Se quiser estudar alguma coisa, algum tipo de instrumento, se quiser cantar, procura o João, aí que ele está meio desesperado, menino. Mas se você só cobra o seu filho, e se você fala frases como não fez mais que obrigação, eu acho que isso você deixou de dosar a disciplina e encorajamento. Quando os pais deixam de viver a vida comum do lar. Isso aqui também tem acontecido bastante nos últimos tempos, né? Que há pais que transferem o amor conjugal para os filhos e tentam compensar nos filhos o fracasso do casamento. Os filhos nunca podem ocupar o lugar do cônjuge. E quando os pais, esse aqui é o mais importante de todos, né? Não que os outros não tenham, mas quando os pais têm uma espiritualidade hipócrita. Eu não posso falar para o meu filho, vem na igreja, se eu não faço isso. Eu não posso falar para meu filho, o evangelho muda as pessoas, se o evangelho não me muda. Eu não posso falar para meus filhos, siga Jesus Cristo, se eu não faço isso. Vamos continuar em frente. O negócio está meio complexo, tem bastante coisa ainda. Quero ler o 22. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Naquela época, a escravidão ainda era permitida, né? Pode ser que as pessoas esperassem que Paulo fosse um revolucionário, que ele fosse um grande conquistador, que ele fosse um cara que ia pegar a espada e ia lá contra os senhores e libertar todos os escravos cristãos, assim como fez Deus lá no Egito, lá atrás. Pode ser que ele até queria, que ele quisesse fazer isso, né? Mas a revolução que ele queria fazer era no coração das pessoas, era na mente das pessoas, e como que eles tinham que mudar. E eu
tentando trazer isso para a vida de hoje, né? A gente não tem escravidão, mas não importa onde você trabalha. Quando você for trabalhar, tenha em mente que você está lá para servir a Deus. Portanto, assim, você tem que aplicar todos os princípios que você acredita que agradariam a Deus, como a excelência. Esse é o principal princípio que você tem que fazer quando você estiver trabalhando. Eu vejo muita gente, né? Eu tenho, graças a Deus, né? Eu tenho uma posição que eu consigo conversar com bastante pessoas, eu tenho uma posição que eu consigo instruir algumas pessoas. Eu tenho uma posição em que eu sou meio vidraça, né? As olham o meu como que eu trabalho e eu preciso ser um exemplo, não só no que eu falo, mas também no que eu faço. Eu sou muito claro para todo mundo, assim, né? Quando a pessoa é contratada, você negocia um salário X. Esse salário, ele quer dizer que você vai trabalhar por 8 horas, 5 dias por semana, né? E aí é muito engraçado como todas as pessoas falam, mas que o patrão, que ele tem muito dinheiro, que não sei o quê, que ele não me reconhece e tudo mais. Mas é muito louco como as pessoas elas são contratadas para trabalhar por 8 horas, 5 dias por semana, e ela trabalha por 5 horas. Uma hora ela passa no café, outra hora ela passa no banheiro, outros 40 minutos ela chega atrasada, outro não sei o quê, e aí sempre é o patrão que é o ruim. E tudo isso. Não estou defendendo nenhum tipo de patrão aqui, só estou... não quero nem me defender, nem nada, porque eu nem sou esse tipo de pessoa que fica cobrando no horário. Mas pensa que você está fazendo isso para Deus. Né? Assim, porque, afinal, hoje o trabalho, ele não te define quem é. A sua definição é que você é um cidadão do reino hoje. Você é um cidadão do reino de Deus, que por acaso você está como professor, como contador, como dentista, faxineiro, seja qual for, não importa o que você faça com excelência. É isso que Paulo está falando, você tem que fazer com excelência, porque se você fizer com excelência, você vai mudar vidas ao seu redor. Pessoas vão se identificar e vão ser impactadas com o trabalho que você está fazendo. Tenha em mente que a gente não pode fazer o que é errado porque outras pessoas não fazem o que é certo. Não importa como que a gente está nesse momento, a gente está fazendo exatamente para Deus. No no versículo 23 ele fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Escolhas difíceis são facilitadas quando a gente faz as coisas para Deus. Tem um pastor da nossa igreja e eu sempre lembro disso. Ele mudou de estado, ele foi trabalhar numa empresa e ele não era pastor ainda nessa época, né? Ele saiu de São Paulo, e chegando lá no lugar ele recebeu uma outra proposta de emprego para ganhar quase o dobro do que ele iria ganhar. E ele foi lá no dia lá para fechar e tudo mais, e o cara falou: mas só tem uma coisa que a gente paga vocês, você precisa pegar a nota fiscal de tudo que você for gastar, porque a gente vai pagar, sei lá, acho que era 30% você era registrado e você ganha, os outros 70% você pega a nota de tudo que você for gastar e aí você traz e a gente te reembolsa. Aí ele falou: não, mas eu não gasto tudo esse dinheiro. Ele: não, pega do amigo, da família, de não sei o quê e tudo mais. E aí ele falou: pode trazer que a gente reembolsa e tudo mais. Aí ele olhou e falou assim: é muito louco, não? Era bastante dinheiro a mais, ele ia ser uma pessoa diferente, ele ia ter outras condições. Ele falou: obrigado, eu não preciso desse emprego. Isso vai contra todos os meus princípios, vai contra o que eu aprendi de Deus. Foi muito legal como ele foi honrado depois disso. Deus não deixou que faltasse nada para ele, Deus deu muitas bênçãos na vida dele. Eu lembro que ele não tinha filho na época, aí agora os 2 meninos grandão já, e ele fala, né, a gente conversa várias vezes, a gente já falou sobre isso, ele fala: cara,
eu fui tão abençoado e eu tive tantas coisas que eu nunca... Ele teve uma infância bem humilde, ele falou, eu tive tantas coisas que eu nunca tive depois dessa minha posição, depois dessa minha atitude. Então, fazer escolhas difíceis como essa, elas são facilitadas quando a gente está fazendo tudo para Deus mesmo. Versículos 24 e 25. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Deixa eu falar uma parada aqui, importante. O dia do pagamento está chegando. As recompensas pelo bom comportamento, pelo comportamento correto, elas estão a caminho. Amém? Mas as recompensas por um mau comportamento, por um comportamento errado, ela também está chegando. Também já está a caminho. O famoso, a gente colhe o que a gente semeia, né? Se você está disposto a fazer aquilo que é bom por causa do Senhor, algo que é difícil para o seu natural, Deus vai recompensar você abertamente. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa aqueles que o buscam. É que o recompensam aqueles que o buscam. Eu anotei errado aqui, desculpe. Então, toda a nossa retidão, todo o nosso bom comportamento vai ter uma recompensa. E por fim, né, já caminhando para o final, Paulo, ele fala no capítulo 4, versículo 1. Vou até ler aqui, isso é bom. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Sabe o que Paulo está fazendo aqui nesse exato momento? Ele está afirmando que para Deus não existe diferença social nenhuma entre as pessoas. A posição social não influencia em nada o amor de Deus pelas pessoas. E Ele ordena que as pessoas sejam tratadas com justiça e igualdade. Pouco importa se você é o patrão, se você é o empregado. Vou falar escravo, né? Porque, tirando os chineses lá da liberdade, acho que não tem mais escravo no Brasil. Eu espero. Todas essas coisas, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem e tratem bem as suas esposas. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, tratem bem os seus filhos. Empregados, sejam bons trabalhadores. Empregador, trate seus empregados com justiça e igualdade. Tudo isso se deve a uma combinação. Você não pode simplesmente tirar mulheres, sejam submissas aos seus maridos e tratar isso. Isso aqui é um todo. Assim como Deus, Ele criou um plano. A Bíblia de capa a capa ela é o plano da salvação do ser humano. Deus, Ele criou esse plano. Jesus, submisso a Deus, Ele veio à Terra para executar esse plano. E Jesus, Ele fazia milagres através do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele não agia sozinho. Jesus falava, levanta e anda, você está curado. E era o Espírito Santo que fazia. O Espírito Santo ele era submisso a Deus, era submisso a Cristo. Assim como Cristo era submisso a Deus, o Espírito Santo era submisso a Cristo. E a palavra diz, Jesus diz, o Espírito que habita em mim vai habitar em vocês, vocês farão coisas ainda maiores. Eu acredito que Colossenses 3, 17 até 4:1, Deus está mostrando a atmosfera que Ele quer que a gente viva. E para corroborar isso, eu quero voltar um pouco nos versículos 15 e 16. A atmosfera que Deus quer que nós vivamos é que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça e paz. Amém?
Baixa sua cabeça que eu quero orar. Senhor amado, muito obrigado pelos seus ensinamentos, Senhor. Muito obrigado porque você pensou em tudo. Você pensou até que em como a gente deve agir em todas as ocasiões da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque a gente pode recorrer a Ti, recorrer às Suas palavras, recorrer às Suas Escrituras e saber como que nós temos que dar o nosso próximo passo. Obrigado, Pai, porque Tua palavra é completa, Tua palavra nos alimenta, Tua palavra nos dá direção. Obrigado, Pai, porque a cada dia que passa, o Senhor está cada vez mais ao nosso lado, Pai, e que a gente pode sentir a Sua condução. Senhor, eu quero te pedir que, a partir de hoje, a gente possa entender de verdade o que é ser submisso, o que é amar a Ti. E, Pai, que a gente possa fazer tudo para o Seu agrado, que a gente possa ser exemplo em tudo que a gente faz, que a gente possa, em cada lugar que a gente pisar o nosso pé, Senhor, que a gente possa transparecer uma luz que as pessoas olhem e vejam que nós somos diferentes, Pai, que nós temos a Ti no coração, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas que nós acreditamos em Ti, que nós amamos a Ti e temos o Senhor como o nosso Senhor e Salvador. Pai amado, nos dê o Seu coração, Senhor, que a gente possa a cada dia mais amar a Ti, amarmos uns aos outros e que isso resplandeça sobre as pessoas à nossa volta. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.